A velha casa de 2 andares nos subúrbios de São Paulo mantinha um exterior elegante, mas por dentro havia vestígios do tempo aqui e ali. O assoalho rangendo no hall de entrada, os entalhes desgastados nos corrimãos da escada. Todos esses detalhes eram preciosos para Juliana Soares. Na hora do café da manhã, Isabela chamou da cozinha enquanto colocava suco de laranja em um copo. Juliana era alta e tinha uma aparência artística. Seu longo cabelo castanho estava sempre frouxamente preso para trás e seus olhos refletiam inteligência e calor. Mamãe! As nuvens no céu estão fazendo formas engraçadas. Isabela, de 6 anos, gritou da janela. Ela era uma criança com uma imaginação ativa, que podia transformar até as menores observações em aventuras. Sim, elas estão, mas estamos sem tempo. Seu pai também está ocupado. Marcelo desceu as escadas segurando sua xícara de café. Ele era um homem que sempre cuidava de sua aparência. Alto e bonito, ele mostrava um sorriso encantador, especialmente para pessoas relacionadas ao seu trabalho. Tenho uma reunião de negócios importante neste fim de semana. Se tudo der certo, será uma grande coisa, disse Marcelo enquanto acariciava a cabeça de Isabela. Minha princesinha, quando o papai voltar de sua viagem de negócios, eu trarei um presente maravilhoso. Prometo. Isabela olhou para seu pai. Tá bom, papai. Marcelo piscou para sua filha. Juliana calmamente colocou a mesa, sentindo um leve desconforto, sobre as palavras de seu marido. Recentemente, Marcelo parecia estar escondendo algo. Houve mudanças sutis em sua atitude, especialmente durante os 3 meses, desde que sua mãe faleceu. Como está a preparação para a nova exposição no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo? Marcelo perguntou a Juliana. Ainda há muito a fazer, Juliana respondeu. Mas é uma exposição com artistas femininas do século XX. É um projeto especial para mim. O talento de Juliana como curadora de museu era amplamente reconhecido. Sua paixão pela arte permaneceu inalterada desde a infância. E, às vezes, ela priorizava o trabalho em vez do tempo com a família. Isso ocasionalmente se tornou uma fonte de descontentamento para Marcelo. A propósito, recebi uma ligação da minha mãe, Marcelo disse casualmente. Ela disse que estará visitando neste fim de semana. Juliana suspirou interiormente. Sua sogra, Teresa Soares, era uma típica mulher arrogante que se comportava cortesmente na superfície, mas nunca tentava esconder sua interferência excessiva e apego ao filho. Para Teresa, Marcelo era o filho perfeito, e Juliana era uma nora, indigna. Eu vejo. Juliana fingiu calma. Isabela ficará feliz com isso, eu suponho. Na realidade, Isabela também tinha sentimentos complicados sobre seu relacionamento com sua avó. O afeto de Teresa era condicional, dado apenas quando Isabela se comportava como uma dama. Depois do café da manhã, quando Marcelo saiu para o trabalho, a casa ficou silenciosa. Juliana estava separando os pertences de sua mãe, pensando no que fazer com a herança, que era substancial, embora ela não tivesse feito nenhum plano específico ainda. Mamãe, olhe para isso. Isabela entrou no escritório de sua mãe. Em suas pequenas mãos estava uma fotografia antiga. Oh, esta é uma foto da vovó e eu quando éramos jovens. Juliana gentilmente pegou a foto. Você sente falta da vovó? Isabela assentiu silenciosamente. A vovó me disse a verdade. O que você quer dizer? É um segredo, disse Isabela com uma expressão misteriosa. Juliana pensou que provavelmente fosse produto da imaginação de uma criança. À noite, Juliana recebeu um telefonema de Marcelo. Decidi sair cedo amanhã de manhã. Preciso me preparar para uma importante reunião de negócios. Entendo, respondeu Juliana. Uma estranha ansiedade cruzou sua mente. Durante o jantar, Isabela estava mais quieta do que o normal. Olhando pela janela, sua expressão tinha uma preocupação incomum para uma criança. O que há de errado, Isabela? Juliana tocou a testa da filha. Eu vi papai e vovó tendo uma ligação secreta, disse Isabela em voz baixa. Eles pensaram que eu não podia vê-los.
Juliana ficou momentaneamente surpresa com as palavras da filha, mas rapidamente se lembrou da riqueza da imaginação de uma criança. Papai faz muitas ligações de trabalho. Agora é hora de dormir. Depois de colocar Isabela na cama, Juliana foi para seu escritório para terminar de planejar os documentos para o Instituto Cultural Horizonte. No entanto, ela não conseguia se concentrar. Olhando fixamente para a escuridão, foi tomada por uma ansiedade inexplicável. No dia seguinte, Marcelo saiu mais cedo do que o normal. Enquanto organizava os materiais do museu, Juliana notou Isabela olhando pela janela. A tensão percorreu suas pequenas costas e ela se levantou, congelada no parapeito da janela, ao contrário da normalmente ativa Isabela de 6 anos. O que você está olhando? Juliana se aproximou de sua filha. Isabela se virou lentamente e olhou para o rosto de sua mãe. Havia uma profunda preocupação em seus olhos que não era infantil. Estou esperando que algo aconteça. O que está por vir? Juliana perguntou com um sorriso. Eu não sei, mas mamãe... Isabela parou por um momento. Você se lembra do antigo porão do vovô? Juliana parou de se mover. O porão, supostamente usado pelo bisavô de Isabela, já havia sido selado quando ela comprou a casa. Ela não se lembrava de ter mencionado sua existência para sua filha. Isabela, onde você ouviu falar disso? Eu vi isso em um sonho. Há uma sala secreta no porão. Um lugar para se esconder quando pessoas más vêm. Juliana ficou impressionada com a rica imaginação de sua filha, mas também se sentiu inquieta. O relatório de vistoria da casa realmente mencionou um antigo porão de empregados, mas supostamente era completamente fechado e inacessível. Sim, casas grandes e antigas tinham lugares assim, mas eles não são mais usados, explicou Juliana, gentilmente. Sério? A voz de Isabela era baixa. Enquanto preparava o jantar na cozinha, o telefone tocou. Ao ver o nome exibido na tela, Juliana hesitou por um momento. Era de sua sogra, Teresa. Olá, Teresa. Juliana falou com uma voz alegre. Juliana, já saiu? Marcelo havia saído? Havia uma tensão incomum na voz de Teresa. Sim, ele saiu cedo, esta manhã. Ele já deveria ter chegado. Certo. Depois de um breve silêncio, Teresa continuou. Avise-me se tiver notícias dele. Tenho um assunto importante para discutir. Claro. Há algum problema? Não, nada. Só verificando. A voz de Teresa de repente ficou fria. E como está a Isabela? Ela está bem. Um pouco quieta só. Acho que as crianças geralmente entendem mais do que os adultos pensam. Pode ser verdade. Entro em contato mais tarde, Juliana. Até logo. Logo após desligar, Juliana ouviu o som de um motor de carro pela casa. Olhando pela janela, ela viu um homem desconhecido andando lentamente pela casa. O homem de casaco preto parecia estar procurando por algo. Isabela! Juliana correu para a sala de estar. Não vamos sair hoje. Vamos ficar aqui e desenhar. Quando a noite caiu e Juliana tentou colocar Isabela na cama, ela se recusou a ir. Eu quero dormir no seu quarto, não aqui. O que há de errado? Você teve um sonho assustador? Isabela balançou a cabeça. Papai e vovó estão planejando algo ruim. Eu os ouvi. Juliana ficou perturbada com as palavras da filha. Isabela. Isso não é verdade, é verdade. A voz de Isabela ficou um pouco mais alta. Encontrei plantas de casas no escritório do papai. Dizia que havia uma passagem secreta. Papai estava olhando as plantas enquanto dizia perfeito no telefone. Juliana tentou acalmar sua filha, mas a expressão séria de Isabela a deixou ansiosa. Tudo bem, hoje à noite dormiremos juntas no meu quarto, mas amanhã precisamos conversar direito sobre isso. Depois de colocar Isabela para dormir, Juliana ligou para Marcelo. No entanto, a chamada continuou tocando sem resposta. Conforme sua ansiedade aumentava, ela enviou uma mensagem para Marcelo, mas não houve resposta. Juliana pegou a foto de sua mãe e refletiu. Será que sua mãe estava preocupada com Marcelo?
Recentemente, nos pertences de sua mãe, ela encontrou um diário com a misteriosa linha "Preocupada com M". Tarde da noite, o smartphone de Juliana tocou. Era uma mensagem de texto de Marcelo, dizendo que voltaria cedo amanhã de manhã. Tinha algo importante para discutir. Juliana não conseguia dormir lembrando das palavras de Isabela. Sua filha tinha uma imaginação vívida, mas havia algo diferente em seu comportamento recente. Era como se ela realmente soubesse de algo. Juliana se levantou da cama e caminhou silenciosamente pela casa. A porta do escritório de Marcelo geralmente estava trancada, mas esta noite estava ligeiramente aberta. Lá dentro, havia documentos cuidadosamente organizados na mesa e nada parecia incomum à primeira vista. Mas quando ela tentou abrir as gavetas, a gaveta de baixo, que normalmente estava trancada, abriu. Dentro, havia um envelope etiquetado "Documentos de seguro de vida". Com as mãos trêmulas, Juliana abriu e verificou o conteúdo. Uma apólice de seguro de vida de alto valor foi recentemente contratada em seu nome. O beneficiário era Marcelo. A data do contrato era 1 semana após a morte de sua mãe. Esta é... Juliana murmurou. Ela sentiu um arrepio na nuca. O aviso de Isabela de repente pareceu muito real. Quando ela estava prestes a sair do escritório, ela ouviu o motor de um carro lá fora. Juliana olhou cuidadosamente por uma fresta nas persianas. Um SUV preto parou em frente à casa e um homem desconhecido saiu. Ele estava falando ao celular, aparentemente esperando algum sinal. Juliana correu de volta para seu quarto e deitou-se ao lado da adormecida Isabela. Seu coração batia forte. Juliana acordou de um sono intermitente. A luz da manhã que entrava pela janela ainda era fraca e o relógio marcava 5:30. Ela olhou para o rosto tranquilo de Isabela adormecida ao lado dela e se sentiu um pouco aliviada. No entanto, essa paz não durou muito. Um som fraco chamou sua atenção. O som de uma porta de carro fechando na frente da casa. No silêncio da manhã, o som ressoou estranhamente alto. Marcelo estava de volta. Qual foi a conversa importante que ele mencionou? Os documentos do seguro de vida que ela encontrou na noite passada passaram por sua mente. Assim que Juliana estava prestes a se levantar, a pequena mão de Isabela agarrou firmemente seu braço. Quando Juliana se virou, Isabela já estava acordada, olhando para sua mãe com uma expressão apavorada. A voz de Isabela estava tremendo. Precisamos escapar agora. Havia urgência naquela pequena voz. Juliana, confusa, olhou para o rosto de sua filha. O quê? Por quê? Isabela estava claramente tremendo de medo. Seu pequeno corpo estava rígido de tensão e seus olhos estavam úmidos, de lágrimas. Não há tempo. Precisamos sair de casa agora. Juliana estava confusa. Estava claro que sua filha estava genuinamente assustada. Mas de quem elas estavam fugindo? De Marcelo ou do homem suspeito que ela viu na noite passada? De qualquer forma, o medo de Isabela era real. Juliana instintivamente sentiu que deveria confiar em sua filha. Tudo certo, decidiu Juliana. Vista-se rapidamente e leve apenas o necessário. Ela rapidamente pegou uma pequena bolsa do armário e colocou dinheiro, passaportes, um celular e o medalhão de lembrança de sua mãe. Isabela rapidamente vestiu suas roupas e abraçou seu bicho de pelúcia favorito. Mamãe, se apresse. Isabela pediu ansiosamente, olhando pela janela. Passos foram ouvidos na porta da frente. O som de uma chave girando e, em seguida, vários passos. O coração de Juliana disparou. Isabela, parece que o papai voltou, disse Juliana, tentando parecer calma. Não deveríamos conversar com o papai sobre isso? Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Papai e vovó estão tentando matar a mamãe. Eles querem o dinheiro que a vovó deixou. Juliana engasgou com as palavras de sua filha. Isabela, por que você diria uma coisa dessas? Eu ouvi isso. Papai estava falando com a vovó no telefone. A expressão de Isabela era séria. Papai disse, se Juliana morrer, tudo se tornará meu. E então, só precisamos fazer com que pareça um acidente. Os documentos do seguro de vida que ela tinha visto na noite passada
voltaram à mente de Juliana. Um alto pagamento de seguro, Marcelo como beneficiário, o contrato assinado logo após a morte de sua mãe e, acima de tudo, a expressão assustada de Isabela. Tudo isso pode não ser coincidência. Eu entendo, Juliana disse com a voz trêmula. Vamos descer silenciosamente. Sairemos pela porta dos fundos. As duas começaram a descer as escadas silenciosamente. No entanto, a voz de Marcelo podia ser ouvida da sala de estar. Ele estava falando com alguém. Está tudo pronto? A voz de Marcelo tinha uma frieza desconhecida. Estou contando com você para operar o sistema de segurança. O tempo é crucial. A voz de outro homem respondeu. Entendido. Vou ativá-lo assim que receber o sinal. Juliana congelou de terror. Ela rapidamente puxou a mão de Isabela e foi em direção à porta dos fundos pela cozinha. Segurando seus pertences, ela agarrou a maçaneta da porta, mas ela não girava. Não abre! Juliana murmurou em pânico. Mamãe! A voz de Isabela ecoou suavemente. Está trancada por fora. Naquele momento, o cheiro de gasolina começou a se espalhar pela casa. O forte odor de produtos químicos invadiu as janelas. Simultaneamente, o sistema de segurança da casa começou a ativar de repente. Não houve som de alarme, mas as venezianas de metal instaladas nas janelas e portas começaram a descer de uma só vez. Estava acontecendo. Elas estavam presas. Isabela! Juliana gritou de medo. Ela tentou desesperadamente encontrar outra saída, mas todas as janelas e portas estavam completamente fechadas. Juliana estava prestes a cair em pânico, mas a voz calma de Isabela a trouxe de volta. Mamãe, por aqui. Isabela permaneceu calma. Há uma porta escondida atrás da despensa. Seguindo o exemplo de Isabela, Juliana foi até a despensa da cozinha. Atrás das prateleiras do supermercado, havia uma pequena porta que não era perceptível à primeira vista. Isabela moveu a prateleira sem hesitar e puxou uma maçaneta escondida. Uma pequena porta se abriu, revelando uma passagem escura. Isabela, esta é... Juliana ficou surpresa. Nem o papai nem a vovó sabem sobre isso. Eu encontrei. Isabela disse orgulhosamente. A vovó me contou em meu sonho. Juliana hesitou por um momento. O medo de que isso pudesse ser uma armadilha passou pela sua cabeça. Mas em algum lugar da casa, ela começou a ouvir o som de fogo queimando. O cheiro de fumaça estava se intensificando gradualmente. Ela não tinha escolha. Isabela, você vai primeiro. Eu vou logo atrás de você. Juliana guiou sua filha pela passagem. A passagem estreita parecia ser uma antiga passagem secreta de serviçais. Poeira e teias de aranha pendiam do teto, sugerindo que não era usada há décadas. A passagem era tão estreita que tiveram que se agachar para prosseguir. Mamãe, você está bem? Isabela se virou e perguntou. Ela não parecia com medo. Em vez disso, tinha uma expressão cheia de certeza, como se estivesse sendo guiada por algo. Estou bem. Juliana tentou sorrir, mas seu coração batia forte de medo. Perguntas continuavam surgindo em sua mente. Marcelo estava realmente tentando matá-la só pela herança? Como Isabela sabia sobre essa passagem? Depois de caminhar por um tempo, a passagem descia suavemente, continuando para o subsolo. Você sabe aonde isso leva? Juliana perguntou. Sim. Sai debaixo do galpão no jardim. A vovó me disse. O cheiro de fumaça ficou mais forte. E, atrás delas, veio um som alto, como uma explosão. O fogo parecia estar se espalhando rapidamente. As duas correram pela passagem estreita, quase rastejando. Finalmente, uma pequena luz apareceu no final da passagem. Era uma pequena porta embutida na parede do porão. Quando Isabela empurrou a porta, ela se abriu com um rangido de dobradiças enferrujadas. Além dela, estava o espaço subterrâneo de um galpão, a uma pequena distância da casa. Depressa!
Juliana levantou Isabela e correu escada acima do galpão. Quando elas abriram a porta do galpão, o ar fresco da manhã as cumprimentou. Olhando para trás, a casa já estava tomada. Pelas chamas, a fumaça preta subia alto no céu e o som das sirenes se aproximava da vizinhança. Mamãe, vamos para a casa da Bárbara? Isabela sugeriu. Bárbara era uma amiga próxima de Juliana, que morava a 2 casas de distância. Juliana abraçou Isabela com força. Isabela, você salvou minha vida. Isabela olhou para o rosto de sua mãe. Havia uma calma adulta em seus olhos. A vovó está cuidando de nós. Ela sabia sobre o plano do papai. Juliana tremeu com as palavras de sua filha. Havia uma certeza sobre elas que parecia além da imaginação de uma criança. As 2 correram para a casa de Bárbara. Bárbara estava fazendo seu café da manhã. Quando ela abriu a porta, lá estavam Juliana e Isabela, sujas de fuligem. Suas expressões estavam gravadas com um terror indescritível. Juliana, o que aconteceu? Bárbara rapidamente as convidou para entrar e chamou a polícia. Juliana, com a voz trêmula, disse: Marcelo ateou fogo na casa. Tentou nos matar. Embora as palavras fossem difíceis de acreditar, Bárbara não hesitou em pegar o telefone. Do lado de fora da janela, fumaça preta já subia, e o som das sirenes se aproximava. Quando a polícia e os caminhões de bombeiros chegaram, a casa deles já estava envolta em chamas. Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo, eles colheram depoimentos de Juliana e Isabela. Juliana, embora confusa, insistiu que não foi um incêndio acidental, mas uma tentativa premeditada de homicídio. Senhora, essa é uma acusação séria, disse um detetive mais velho. Você tem alguma evidência? Com as mãos trêmulas, Juliana pegou o celular. Ontem à noite, tirei fotos de documentos de seguro de vida que encontrei no escritório do meu marido. Recentemente, ele fez uma apólice de alto valor em meu nome. O detetive olhou para a foto e franziu a testa. Isso por si só não é suficiente. Minha filha Isabela também ouviu a conversa do meu marido. Juliana colocou a mão no ombro de Isabela. Isabela começou a falar em voz baixa. Papai estava falando com a vovó no telefone. Ele disse: se Juliana morrer, tudo se tornará meu. Então, ele disse: o truque é fazer com que pareça um acidente. O detetive olhou para Isabela gentilmente. Quando e onde você ouviu isso? Há 3 dias, do lado de fora do escritório do papai. Isabela respondeu aos detalhes com precisão. Papai estava falando ao telefone e não me viu. Depois, ele estava olhando para as plantas da casa antiga e disse que o novo sistema de segurança estava completo. À tarde, a situação na cena havia mudado drasticamente. O investigador de incêndio anunciou descobertas preliminares. Isso é claramente um incêndio criminoso. Vestígios de gasolina foram detectados ao redor da casa. Além disso, o sistema de segurança foi deliberadamente modificado para permitir o travamento remoto de janelas e portas pelo lado de fora. Os detetives correram para localizar Marcelo. Rapidamente ficou claro que sua suposta viagem de negócios era uma mentira. Seus colegas de trabalho testemunharam. Não sabíamos que Marcelo estava viajando a negócios. À noite, Marcelo foi encontrado em um posto de gasolina na rodovia BR-101 e preso. Documentos de fraude de identidade e uma grande quantia em dinheiro foram encontrados no porta-malas de seu carro. Sou inocente! Marcelo gritou na sala de interrogatório. Isso tudo era plano da minha mãe. Ela me coagiu. Teresa também foi presa em sua casa. No início, ela manteve a compostura. Mas quando soube que Marcelo a estava culpando, sua atitude mudou completamente. Aquele filho ingrato. Eu sacrifiquei tudo por ele. Conforme a investigação progredia, toda a extensão do plano horrível foi revelada. Marcelo estava, na verdade, com sérios problemas financeiros. Sua posição na empresa de investimentos era apenas para exibição, e ele estava endividado há muitos anos. Além disso, ele tinha uma amante e estava planejando começar uma nova vida usando a herança deixada pela mãe de Juliana.
Ele parece ter ficado impaciente quando você não decidiu o que fazer com os ativos, o detetive explicou a Juliana. Eu me pergunto se minha mãe percebeu algo, Juliana murmurou. Surpreendentemente, evidências foram encontradas no diário da mãe de Juliana, mostrando que ela havia notado a verdadeira natureza de Marcelo. Havia uma entrada dizendo: Marcelo me abordou sobre um investimento, mas recusei depois de saber que sua empresa estava com problemas financeiros. Ela estava tentando avisar Juliana, mas morreu repentinamente de doença. O julgamento começou 3 meses depois. A acusação apresentou provas extensas. Numerosas conversas planejadas entre Marcelo e Teresa foram descobertas no celular de Marcelo, revelando planos detalhados para fazer Juliana e Isabela parecerem ter morrido em um acidente. O réu, Marcelo Soares, planejou meticulosamente matar sua esposa e filha para obter a herança. O promotor se dirigiu ao júri. Ele modificou o sistema de segurança da casa e executou o plano a sangue frio para prender sua esposa e filha e incendiar a casa. A defesa tentou questionar o estado mental de Marcelo, mas ele mudou de estratégia de repente e tentou colocar toda a responsabilidade em Teresa. Minha mãe estava me manipulando. Eu não conseguia escapar do controle dela. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra. Teresa ficou furiosa e testemunhou com franqueza sobre seus anos controlando seu filho, bem como seu próprio papel nesse plano. Eu estava determinada a fazer qualquer coisa pela felicidade do meu filho. Juliana não era digna dele. Eu pensei que, se ela fosse embora, Marcelo poderia alcançar o sucesso que ele deveria ter. No final das contas, tanto Marcelo quanto Teresa foram considerados culpados. Marcelo foi condenado a 15 anos por tentativa de incêndio criminoso e tentativa de homicídio, enquanto Teresa recebeu uma sentença de 8 anos por conspiração. Do lado de fora do tribunal, Juliana segurou Isabela com força. Você salvou nossas vidas, Isabela. Isabela olhou para sua mãe. Mamãe, somos só nós duas agora, não é? Sim, nós temos uma a outra. Juliana sorriu. E parece que a vovó também está cuidando de nós. Elas se afastaram de mãos dadas. 6 meses após o julgamento, em uma tarde de outono, Juliana estava olhando pela janela de sua nova casa para o jardim onde as folhas caídas estavam dançando. Esta casa, comprada em uma pequena cidade nos subúrbios de São Paulo, era muito menor do que sua antiga mansão luxuosa, mas era cheia de calor. Mamãe, olha! Isabela chegou da escola e mostrou a ela um desenho. A professora disse que minha foto estará na exposição de arte. Juliana pegou o desenho de sua filha. Ele retratava 3 mulheres: Juliana, Isabela e a mãe de Juliana. Maravilhosa, Isabela. Sua avó ficaria feliz. Isabela sorriu. Mamãe, estou feliz por ter dito para você escapar naquele dia. Eu também. Juliana abraçou sua filha. Desde aquele incidente, Isabela demonstrou uma resiliência notável com a ajuda do conselheiro psicológico, Diego Medeiros. Ela fez amigos em sua nova escola e estava começando a desenvolver seus talentos artísticos. A própria Juliana também havia retomado seu trabalho no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, enquanto lidava com suas feridas emocionais. Ela também estava avançando com planos para estabelecer uma fundação para apoiar jovens artistas femininas, usando parte da herança da mãe dela. Você já decidiu um nome para a nova fundação? Isabela perguntou. Estou pensando em chamá-la de Sonho Reverso. Isso significa um primeiro passo em direção a um novo sonho. Juliana respondeu com um sorriso. Enquanto isso, os dias de Marcelo na prisão foram sombrios. Ele repetidamente solicitou redução de pena, alegando: é uma falsa acusação criada pelas ilusões da minha esposa e pela imaginação da minha filha. No entanto, as evidências apresentadas pela acusação foram esmagadoras. Seus colegas na empresa também testemunharam sobre seus anos de desonestidade e mentiras. O mais irônico foi o colapso do relacionamento entre Marcelo e sua mãe, Teresa. A culpa que Marcelo atribuiu à sua mãe durante o julgamento criou uma ruptura irreparável entre eles. Teresa foi isolada na prisão e chamada de prisioneira. Mais lamentável, ela apenas repetia para os outros presos: foi pelo meu filho.
Na véspera de Natal, Juliana e Isabela estavam passando um tempo em frente à lareira. O conselheiro psicológico de Isabela, Diego, também havia sido convidado, e os três compartilharam uma noite calorosa juntos. Nos últimos 6 meses, Diego gradualmente se tornou parte da vida de Juliana e Isabela, primeiro profissionalmente, depois como amigo e agora como alguém da família. Mamãe, Isabela de repente perguntou, o que é uma família de verdade? Juliana pensou por um momento e respondeu gentilmente. Família não se trata de laços de sangue, mas sim de cuidar e proteger uns aos outros. Isabela assentiu, como se compreendesse e disse, é por isso que fomos capazes de nos tornar uma família de verdade. Depois de pensar um pouco mais, ela continuou. A vovó e o papai não eram uma família? Eles se amavam, mas não era um amor saudável, explicou Juliana gentilmente. O verdadeiro amor significa desejar a liberdade e a felicidade do outro. Não se trata de usar alguém para seus próprios desejos. Isabela olhou para Diego e sorriu. E quanto a Diego? Diego pode se tornar parte da nossa família? Os dois adultos trocaram olhares, e as bochechas de Juliana ficaram vermelhas. Diego sorriu gentilmente e respondeu. Isso é algo que todos nós conversaremos sobre algum dia. A chuva começou a cair silenciosamente do lado de fora da janela. Uma sensação de antecipação por um novo ano e um novo começo envolveu esta pequena casa. Juliana abraçou Isabela com força. Sua coragem criou nossa nova vida. Com essas palavras, elas estavam dando um passo em direção a um futuro brilhante. Agora me diz, você já teve um pressentimento estranho sobre alguém próximo, mas não conseguiu explicar o porquê? E se fosse você no lugar da Juliana, você confiaria no seu instinto ou nas palavras da sua filha de 6 anos? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.